Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é o Rainha Cast, mais um episódio incrível aqui. A gente trazendo convidados incríveis para compartilhar com a gente suas histórias. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal. Também siga nossas redes sociais. Rainha tá batendo aí 90 mil, né, Esté? Falta pouquinho Falta para bater pouquinho, 90 pouquinho, mil. A meta pouquinho. é até dezembro a gente alcançar 100 mil. É isso aí. Dá um bom dia, boa noite, boa tarde, né? Independente da hora que Da você hora, for né, assistir. Para minha parceira Stephanie, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Everton. Aos nossos seguidores também. Sigam realmente as nossas redes sociais. A gente sempre traz convidados, assim como o Everton falou, extremamente especiais, que compartilham suas histórias, nos inspiram, nos trazem informações importantíssimas. As nossas redes sociais sempre têm novidades de promoções, showrooms maravilhosos. E também temos as casas dos nossos clientes que servem também de inspiração para vocês lá também. Sensacional. E hoje a gente tem uma super convidada aqui, né, Esté? Que vai Exatamente, estar Everton. compartilhando um pouquinho da sua história, contando pra gente. Então, a gente queria já de cara agradecer a nossa convidada, a psicóloga Vilma Monteiro, que veio aqui hoje compartilhar a sua história. Seja muito bem-vinda, Vilma. Ai, eu que agradeço, né, a companhia de vocês. Ah, as palminhas, as Aê! palminhas. Me senti agora, hein. Vilma. Muito obrigada, viu. Deus abençoe a vida de vocês, né, o Amém. convite, né, o nosso momento, que Sim, seja pra gente crescer, né, Com maravilha. certeza. aproveitar esse momento. Ô Vilma, e assim, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, da sua história, para que a gente possa, para quem não te conhece, te conhecer um pouquinho mais, pra gente entender essa sua história aí. Então, eu até pensei, sabe, quando a Fanny falou pra mim, eu falei: "Meu Deus, o que eu Uhum. vou falar de mim, né?". É mais fácil falar do outro, né. Ah, Aí da sim. gente é difícil. Bom, eu, nasci numa família simples, meus pais são pessoas simples, tiveram 3 filhos, eu sou a Uhum. primogênita, né, fui a primeira a fazer faculdade. Olha que Isso legal. eu acho importante, né, porque hoje em dia eu acho que as pessoas conseguem ter acesso mais fácil à Sim. educação, mas no meu tempo, né, para ver como eu tô antiga, né, no meu tempo era mais difícil, então, assim, foi realmente um orgulho eu poder. Uma quebra de paradigma ali, né? Muito, muito, né. Meu pai semi-analfabeto, minha mãe fez até a quarta série, né, mas eu consegui chegar na universidade, né. Então eu tenho 53 anos, Uhum. eu sou casada com o Rogério, né, sou mãe da Helena, que tem 15 anos, né. Me formei há 30 anos, mais ou menos, né. Metade desse período de 30 anos eu vivi em empresa, então eu comecei na área de departamento pessoal e fui seguindo pelo RH. Então, trabalhei bastante com seleção de pessoas, treinamento, benefícios. Então, foi boa parte da minha vida dentro de empresa, né. E eu gostava bastante, né, Uhum. porque eu acho que a gente pode contribuir independente do local que a gente está. Sim, exatamente. Embora, assim, empresa você tem bastante limite, porque você tem hierarquia, você tem direções da empresa, né, mas eu me sentia bastante realizada dentro de empresa. Só que depois que eu casei um pouquinho mais tarde, engravidei. Quando a Helena nasceu, eu fiquei naquela dúvida, né, ou eu continuo a carreira, que exige bastante da gente, uma dedicação quase que integral, né, ou eu vejo a Helena crescer. Eu não tinha planos de ter, uma família muito grande, né, Uhum. sempre pensei no máximo seriam 2 filhos, mas que eu teria que dar conta também, né, não Sim. ia ser só parir, né. Sim. Então depois do nascimento dela, eu fiquei durante 5 anos cuidando da Helena, da casa. Meu marido decidiu fazer uma segunda faculdade, ele tem 2 formações, né, ele é fisioterapeuta e dentista, né, então ele fez a faculdade nesse período que eu fiquei em casa, e depois quando ele se formou, a gente montou um consultório, e aí lá eu comecei a atender. Eu peguei a essência da minha profissão. Por quê? Porque primeiro que eu tinha, condições, tinha habilitação, e segundo que eu teria tempo para fazer as outras coisas da vida, não seria Uhum. só trabalhar, Sim. né. Então faz mais ou menos uns 15 anos, que é o tempo um pouco menos, né, da Helena,
que eu venho só atendendo adolescentes e adultos. Que legal, 15 anos? É 15 tempo, anos. hein? E assim, que bacana a sua história, ô Vilma. E assim, o que foi mais desafiador assim para você? Foi o início, a você, porque você acaba mexendo ali com pessoas, que você entra no aspecto mental, né? Sim, Equilíbrio, que muitas vezes a gente não quantifica, né, Esther? Você fala assim, Exatamente. não é algo material, né? É algo uhum, que tá envolvido. Se você não tiver um equilíbrio, nada vai funcionar na sua vida. Então, assim, eu não, eu, emocionalmente, no meu relacionamento eu tô bem, mas profissionalmente tá uma porcaria. Não vai. Se uhum. eu tiver o inverso, também não vai. Se eu tiver com problema na minha família, também não vai. Então, quão isso é importante você essa responsabilidade, né? Uhum. E você lembra assim, qual foi o seu maior desafio assim Até na mesmo dentro carreira? dessa transição, né, de sair de uma Isso. empresa, dar a pausa e retomar de fato com Olha, eu acho que a vida é o tempo todo, né? Um Sim. sobe e desce para Sim, todo mundo, né? Então, eu acho que entrar para me formar já foi um desafio Sim. pela minha própria origem, né? sim, Mas depois outro desafio é você entrar no mercado, porque não basta só se formar, né? Aí você sim, vai concorrer com N pessoas. Sim. Então, perfeito. eu acho assim, todas as fases foram difíceis, mas realmente deixar de ir para aquilo que eu já tinha conforto, porque veja, dentro da empresa você é mais cobrado, mas você tem mais recursos, você tem mais Sim. retorno, mais estabilidade Você tá numa zona financeira. de conforto ali, né? É, Sim. tem uma porção de coisa que você ganha estando dentro de uma empresa, né? Mas só que assim, eu tinha que decidir entre cuidar da minha própria vida, que é aquilo que eu tinha Uhum, feito até então, e cuidar de outra vida. Sim. perfeito. Né? O que eu penso é que quando a gente decide construir uma família, né, não que o trabalho não tenha importância, ele não vem, pelo menos no meu conceito, no primeiro lugar. Perfeito. Né? Então, eu preferi ver minha filha crescer, eu preferi Uhum. educar. Né? Para mim, foi um desafio ficar dentro de casa, por exemplo, 5 anos, para quem só Sempre amanhece trabalhou, a sempre vida toda para gente, independente. né? Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Então, só que, olha, quando eu vejo a Helena hoje, eu penso assim, mas Valeu a pena, né? o que que eu perdi? Eu não perdi nada, ao contrário, eu tenho uma companheira, uma amiga, sabe? Eu estou deixando ela mais confortável na construção da vida dela, Perfeito. sabe? Então, isso é o mais importante. Agora, assim, em relação à profissão, eu acho que cuidar de pessoas nunca é uma tarefa simples. Imagino. Se você me perguntar com 23 anos, quando eu me formei, eu acho assim que eu não tinha muita noção da grande responsabilidade que era Sim. aquilo, Sim. né? Eu acho que também foi uma construção, né? O que eu percebo é que eu sempre tive um olhar de cuidado pelo outro. Então, Uhum. por exemplo, quando eu Já era estava em seu isso, né? por exemplo, se eu estava numa sala de aula, eu via um aluno com mais dificuldade, eu sempre estava perto Acolher, dele. né? Chegava um aluno novo, eu também. Uma pessoa nova na vizinhança, sabe? Então, eu vejo que talvez Deus já tinha esse chamado para mim, na minha opinião, né? Sim. Que é o de cuidar de pessoas, né? Só que com 23 anos, você está querendo cuidar de você, né? Sim. Então, eu vejo que eu fui aprimorando isso, à medida que eu fui trabalhar em empresa, e aí a gente vê, testemunha em empresa, muitas coisas que não são bacanas. Sim. Inclusive, a gente sabe que o índice de pessoas doentes nas empresas é muito grande. Sim. Né? As empresas estão doentes, a gente fala as empresas estão doentes. Não, as pessoas estão doentes e elas vão para as empresas, né? Sim. Eu costumo falar assim que o pai e a mãe não educa corretamente, e aí depois vai viver com a gente, né? E a gente tem que dar conta daquela criatura lá com a gente, né? Aí chega pra você lá pra arrumar. Meu Deus, então eu penso que a minha carreira ela foi sendo construída, né? Como eu acho que eu sempre fui atenta, eu fui tentando pegar, né? Sim. Mas não foi simples, não foi fácil, Sim. né? Mas o que eu posso testemunhar é que vale a pena.
desde que você faça por amor, com amor. E isso é a diferença, né? Você vê, assim, uma diferença, assim, porque antigamente você falava assim, vou fazer terapia. Ah, seu louco, vai. Tinha isso, Muito, né? muito. E hoje não, né? A gente tem Hoje quebrado, você vê né, até esse paradigma. jovens, todo mundo, não, eu faço terapia, porque eu acho que Uhum. quebrou, né, esse paradigma, Ah, né? sim. E assim, antigamente, você falar em terapia, você era lá, eu sou louco, eu vou lá, eu sou louco. Tinha É, isso, né? com certeza. E hoje já é super natural os jovens falarem, né? Que procuram já, Procura né? já isso, né? Olha, a ciência, a psicologia, ela não é antiga, né? Sim. Então, você vê que, se você pegar a medicina, quanto tempo ela existe, a engenharia, o Uhum. próprio direito, né? Sim. Então, o que eu percebo que talvez o boom da psicologia foi na Na pandemia, pandemia, sim. né? Porque daí as pessoas começaram a reconhecer, porque estavam Sim, isoladas, como quando a cabeça não está legal, o resto exatamente. não anda não, né? Perfeito. Eu até falo para os pacientes assim, veja, quando uma pessoa tem morte cerebral, o que que acontece? Ela muitas vezes está com todos os órgãos perfeitos, mas a cabeça já acabou. É, Então não tem mais o que fazer, né? Então assim, a cabeça tudo que está no nosso corpo é importante, né? Sim. Mas ela comanda. Tem uma sim, hierarquia, né? sim, Até no nosso corpo, né? A cabeça perfeito. comanda, né? Inclusive, assim, quando nós adoecemos o nosso corpo, nós procuramos especialistas, né? E aí sim segue todo um tratamento e a gente sabe que a gente precisa cuidar do nosso corpo para ele não adoecer. E entra também a parte neurológica, né? Entra Sim. a nossa mente. Antes que nós adoecêssemos, precisaríamos de fato buscar uma ajuda para aquilo não acontecer. Porque é uma nutrição, é um cuidado. A nossa mente, ela tem o poder de muita coisa. Então, se a gente não tiver realmente em equilíbrio, a gente adoece e adoece a todos à nossa volta. Então, a conscientização é importante para que não espere acontecer, né? Não espere que você, de fato, para e fala assim, realmente, agora eu preciso de ajuda. É a mesma coisa, né? Ou quando você está com um problema, sei lá, de colesterol, você vai buscar a sua alimentação saudável. Por que que você não se alimenta de uma forma saudável para aquilo não acontecer, para Isso. não adoecer? Então, as pessoas têm que ter essa noção É de porque as que pessoas gostam de viver em risco, né? é a adrenalina pura, né? É aquilo É, Vou lá, ficar né? louco! Pelo amor ou pela dor, né? é sempre Normalmente você vem pela pela dor. dor, né? Você não, eu vou me antecipar aqui, eu vou, né? É muito difícil, né? Então, mas eu percebo assim que as pessoas, hoje a gente tem a divulgação. Por exemplo, quando eu me formei, não tinha tanta divulgação assim. Não Sim, existia. Eu falo para Helena que eu lembro quando chegou a internet no Brasil, né? Assim. sim. Então, eu Era acho de que. escada, né? Então, o que eu vejo assim hoje, existe muitas pessoas que falam do que elas fazem e muitas que falam do resultado do que elas fizeram, Sim, né? sim. Então, isso faz as pessoas procurarem ajuda. E Sim. eu vejo que, o que que eu percebo, por exemplo, no consultório? Quando eu me formei lá atrás, eu fiquei 5 anos tentando o consultório, né? E a busca, na grande maioria, era de quem? Ou de pais pelos filhos, ou de Uhum, mulheres. uhum, Homens, eu não me lembro. Mas agora, você acredita que o homem, eu falo que eles são mais fiéis até do que as mulheres uhum. no acompanhamento, quando eles acreditam realmente naquele profissional, Ele realmente ele vai. vai, ele é assíduo, né? A mulher, ela vem mais fácil, mas também abre Vai, mão mas tipo, mais já fácil. resolveu Eu estou aqui, agora eu tô embora. bem. Daqui a pouco eu É. volto se eu tiver mais algum problema. Isso. Mas olha, isso que você está falando eu não acho ruim. Uhum. Veja, eu não penso que você tem que ficar 200 anos fazendo terapia. Sim, sim. Eu sempre falo para o paciente que eu vou estar com ele durante uma fase da vida dele, Perfeito. nós vamos caminhar juntos, Sim. mas qual é a direção? Ele tem que aprender a caminhar sozinho. Porque senão ele também já fica com esse suporte. Vou separar esse assunto pra falar com a minha. Tudo, né? Virei o quê, né? É. É. Não. O que eu vejo assim, a gente tem que mostrar que nós somos capazes de resolver as coisas. O que que Perfeito. atrapalha? Normalmente as emoções, né? Quando a Uhum. emoção sobe muito, você não consegue raciocinar de uma forma que você encontre soluções. Sim. É a tal história que a gente tem no relacionamento de amigos. Quando você compartilha com um amigo, ó, pô, tô vivendo uma coisa assim, assim,
coração já não fica mais leve, Sim. né? Só de você falar, para você ver como falar cura. Exatamente. Mas é diferente de você ir fazer um acompanhamento, porque ali existe uma técnica, uma ciência, Sim. existem outras metodologias, outras formas de você ajudar aquela pessoa, não é só a do amor. Até Perfeito. porque, por exemplo, na amizade, às vezes ele nem vai dizer que você precisa, né? Mas é o que você quer ouvir. Sim. Né? E no meu caso, às vezes eu sou ruim, viu? Eu Uhum. digo que tem que ser dito. Dito. Porque às vezes não é exatamente isso. Às vezes não é o que a gente quer ouvir. É. Porque é fácil, né? Não, tá tudo Na- lindo, maravilhoso. né? Tá tudo lindo, maravilhoso. É aquela amizade que você olha e fala assim, puxa, ela falou uma coisa que pegou, mas não era o que eu queria ouvir, mas realmente Às vezes te nem faz na hora, né? refletir. Nem na hora. Aí depois reflete depois, né? Fala, realmente faz sentido que acontece isso, né? Você fala, eu não gostei daquilo que ela falou, mas pô, tem sentido, né? Tem Depois você sentido, vai absorvendo, né? O paciente faz isso também. Uhum. Eu até sei quando ele sai com ódio de mim. Eu percebo, né? No A semblante. linguagem não formal, a gente percebe, né? O jeito que o olhar, tudo, né? Mas eu não ligo, eu sei que faz parte. Às vezes, na próxima sessão, eu vou pegar no colo, vou falar, oh, meu amor, mas é por meu amor Morde a mesmo. sopra, né? É por isso, é necessário aquilo, tal. Eu esclareço alguma interpretação dele, né? Mas o que eu acho que é importante é que ele perceba assim, eu estou ali para ajudá-lo, Sim. né? Eu quero que ele saia daquele processo, porque você pega desde uma pessoa que está num conflito, vamos supor assim, perdeu um trabalho, né? Uhum. Não que não seja que seja menos, porque, por exemplo, se você tem uma história de 30 anos numa empresa e você de repente não vai mais para lá, isso é complicado, né? Mas vamos pensar uma pessoa que já tem um relacionamento, um casamento de 30 anos, uma família constituída e a pessoa disse tchau. Sim. Então, são valores diferentes, né? Então, o que eu tento perceber? Qual é a necessidade daquele paciente, né? Às vezes, vou ter que ser um pouquinho mais dura para ele despertar, ou às vezes vou ter que pegar no colo, vem cá, sabe? Não é assim, sabe? Mais ou menos como a gente faz com filho. Nós todos aqui temos filhos, né? Sim. Então, o filho tem hora que você... Não, meu amor, não é assim, não é Tem esse hora que você caminho. acolhe, tem hora que Tem você tem hora que que ser você mais pega uma dura. chinela e vem cá que você está merecendo uma chinelada. Exatamente. Né? Então, eu percebo assim, o paciente nota, sabe? Ele nota, assim, que você está caminhando com ele, né? Sim. E eu vou te falar como é gostoso a gente ter companhia, né? A Uhum. gente vive num mundo de tanta solidão, né? Quando a gente encontra alguém que a gente pode compartilhar as coisas, eu percebo que a gente se sente mais seguro, que a gente se sente mais animado, sabe? Mais esperançoso, né? Então, eu vejo a minha profissão nesse sentido. Você se sente realizada, assim, você vê que realmente você ajudou aquela pessoa, que a Ah, pessoa que estava Que deprimida, ou se chega, tá, né, de uma chega situação. toda para baixo e você vê que ela mudou a sua atitude, que hoje ela agora é muito mais positiva, que ela conseguiu se resolver, você se sente realizada? olha, eu acho assim, nem que eu ganhasse todo o dinheiro do mundo, Ah, que legal. Isso acho que é sabe? propósito, né? Não tem recompensa maior quando você vê a pessoa superando as situações que levaram ela para aquela situação, né? Uhum. Eu já testemunhei vidas assim muito sofridas, né? E a gente sabe que aqui eu vejo assim o mundo, a cada época ele tem as dificuldades. Essa geração agora, eu não sei, mas me parece uma geração mais fraca, sabe? Sim. Parece que a Mais gente frágil, né? parece que a gente aguentava umas Com lambadas assim mais, sabe? Agora, às vezes, deu um chacoalhão. Uma geração Nutella, né? Vamos colocar assim. Você sabe que outro dia eu ouvi uma frase assim que nós viemos de uma geração onde a gente foi criado no quartel. E agora eles vivem no hotel, sabe? Então, eu não sei se um pouco disso, né? Que a gente vê os jovens às vezes com 15, 16 anos querendo morrer, a vida não tem sentido. Às vezes porque terminou um relacionamento novinho, assim, que tem a vida inteira pela frente. Acha Fala, que acabou o mundo, acabou né? meu Tipo, mundo, perdi o amor da minha vida. Mas umas coisas assim, muito. Eu tava no podcast lá no meu, e tinha um professor convidado, ele falou assim:
sabe que é o mais triste dessa geração? Que ele falou assim, eles não têm essa ambição, aquele negócio de, eu vou querer crescer, eu vou... Não, eu não quero, não. Dá muito trabalho eu conquistar isso. Então, do jeito que tá bom, sabe assim? Uhum. Do jeito que tá bom. Eu não vou ficar... eu não vou... Antigamente, a gente falava assim, quero tirar 18 anos, quero tirar a carta para... É. Agora Agora não querem Não, nem vou de dirigir. Uber, pra que eu vou de Uber? Se eu vou beber, se eu vou... No... Então, É. assim, são valores, assim, que vem que antigamente a gente vinha aquela gana, não, vamos se dedicar, porque é assim que a gente cresce. Por que eu vou me dedicar? É muito difícil chegar lá. Eu quero ver, é por isso que a gente tem que ver as nossas referências, né? Esse Sim. negócio de influencer, né? O cara, vê Tem lá, que tomar fazendo muito um vídeo, cuidado. tá com milhões, eu quero fazer isso. Eu Uhum. quero ter uma vida fácil, eu quero... Então, é esse tipo de referência que eu acho que E a gente tem que falta, tomar né? muito cuidado, Everton, essa questão que você falou, que hoje nós, né, estamos presenciando já faz um mês de vários tombos, né? De Sim, grandes influencers aí exatamente. que mostra a sua vida totalmente luxuosa, mas Uhum. existe muita coisa errada por trás. Então, eles não têm a noção da responsabilidade que eles estão passando. Esses dias eu estava, como eu trabalho, né, com rede social, então eu acabo sendo obrigada a ver algumas coisas, né, que acaba aparecendo. O algoritmo, às vezes, do Instagram parece que me odeia. Manda umas coisas. E aí eram duas mocinhas, né? Deviam ter lá seus 16 anos no máximo. Chorando assim. Vocês não sabem o que como é difícil essa cobrança. De tentar ser popular, de ter que levantar cedo, estudar para vestibular. E assim, Como se fosse assim. chorando. Uhum. Horrores. Eu fiquei olhando, eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Vai lavar uma louça, menina. Eu falei assim, eu tô chorando porque tá chegando meus boletos e ela tá chorando. Mas é essa falta de Sabe? referência, né? De Exatamente, proporção. que é tudo Então. muito fácil, né? Tudo muito, tá tudo muito ludibriado, não? Porque eu vou pra internet e não preciso mais estudar, né? Não preciso mais estudar, não preciso ter mais profissão. A gente vai pra internet. Internet, ela trouxe para nós um benefício muito grande, mas também ela trouxe ruína para muitos, porque na pandemia se abordou muito isso, né, também. De você olhar para a vida do outro, tendo aquela cobiça, né? Aquela cobição de Sim. você querer ser ele, né? E não tem aquele negócio de a inveja boa, né? Não tem inveja boa. A inveja branca, né? É tudo na paz, tranquilo, tô invejando algo que... Não é isso, né? Você Eu tem acho que que você olhar pode pra ter si. inspirações, né? Exato. Sim. Você pode se Sim. inspirar em vidas, em pessoas, isso é muito favorável. Isso é legal. Agora, outro dia assistindo, não sei se vocês conhecem a professora Lúcia Helena Galvão, que Sim. é maravilhosa, né? E ela falou assim que o que acontece hoje em dia? Por que os jovens estão assim sem referência? Porque nós crescemos admirando pessoas. Sim. Então, eles não conseguem mais admirar aqueles que estão ali, ao redor dele. Quem são normalmente? Irmãos, pais, Uhum. avós, tios, né? Então, o que ele vai buscar? A referência fora. Sim. Aí, a referência fora é sempre maquiada. E Uhum. eu penso que é bem por aí, sabe? Sim. Então, falta, se a gente for pensar, a aliança que o casal faz lá no início do casamento, ela teria que ser uma aliança um pouco mais forte. O que eu vejo? Essa aliança ela vai sendo bombardeada, porque todas as vidas são bombardeadas. Sim. A primeira coisa é a questão do trabalho, que nos tira. O trabalho é bom, é maravilhoso, mas muitas vezes uma pessoa trabalha 12, 14 horas. Então, o que sobra dessa pessoa para ela cuidar De si, né? e da família? Da família. Né? Como que você Chegar ainda fazer lição com o filho. Isso, sabe, cuidar das tarefas da casa, fazer uma refeição. Veja, até a própria refeição, que tinha que ser um momento de vamos compartilhar as coisas, Uhum. a gente compra comida pronta porque não deu tempo de fazer, iFood. não é? Então, É. na minha opinião,
isso que está acontecendo com o jovem, de buscar caminhos mais simples, é porque uma mentira é contada, vamos Uhum. colocar assim, né, de que é tudo muito simples, é muito fácil. Tudo Vou muito fazer o fácil. meu 1 milhão até 30 anos, eu quero saber que só Uhum. como, porque não é tão simples assim, né? Ainda mais Meu no. primeiro 1 milhão, né? E depois o que que acontece? Ele olha para fora essa ilusão, ele olha para dentro, um pai e uma mãe que não tem tempo para ele, que não consegue passar nenhum tipo de informação porque não tem realmente como, não tem esse espaço na vida deles, quer dizer, ele está solto, né? E talvez é isso que gere esse jovem Perfeito. Aí tão ele tem assim. que ele se É. escorar em algum lugar ali, né, e Uhum, acaba indo, né. Não tem aquele, que nem a gente estava falando, né, aquele acolhimento, né, ouvir. Eu venho, assim, de uma educação totalmente diferente, eu tento passar isso pro meu filho tem 6 anos. Eu tenho até medo da adolescência dele, né, da geração que vai, ele vai, né, participar dessa adolescência nessa era de vaidade, de vulnerabilidade, de fraqueza. Então, assim, eu tento passar para ele tudo que eu tive, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma estrutura familiar muito boa, nós somos muito unidos, nós nos ouvimos muito, a gente cuida um do outro. E é isso que fez total diferença lá atrás. Minha mãe, até para os jovens hoje, é difícil falar, eles escutarem assim, sua mãe era sua melhor amiga? Sim, minha mãe era e é a minha melhor amiga até hoje. Minha mãe sabe do meu primeiro beijo, Uhum. a cada primeiro que eu tive, né? Tudo que, cada passo que eu ia dar, mãe, o que que você acha isso? Porque a nossa mãe é a nossa maior, tem que ser a nossa maior referência. Perfeito. Então, assim, uhum, a gente precisa buscar. E às vezes eu vejo hoje que, assim, embora eu tenha vários desafios, porque eu acabo sendo uma mãe solo, né? Então, o meu filho acaba passando muito tempo na escola, eu acabo me dedicando muito ao trabalho, mas eu tenho esse equilíbrio. Chego em casa e falo, não, esse tempo agora é meu e dele. Porque uhum, eu tive. Então, eu tenho quase 30 anos, brinco de pega-pega, esconde-esconde, de uhum, carrinho na. Porque ele precisa ter isso, ele precisa saber que eu sou a referência dele. Né? Ele tem que ter essa confiança, que infelizmente não tem. Né? Hoje em dia, na geração, fala assim. Quando. Assim, já peguei até minha irmã um pouco mais nova, um pouco das amigas dela mais nova, fala assim. Você contava isso pra sua mãe? Eu falei assim, mas você não conta isso pra sua? Tipo assim, né? E isso acaba trazendo essa cegueira, né? Porque aí os pais muitas vezes vão enxergar tarde demais quando o filho tá adoecido. uhum, Entra meio que uma doença hereditária, né? Que aí o pai e a mãe tá doente, aí contamina o filho e assim vai. Então, uhum. essa importância, né, de não esperar acontecer, ter esse olhar dentro de casa. Os pais não conseguem fazer com que enxergam, né, os filhos enxerguem a vida de uma forma mais como ela é, de fato. Então, pera um pouquinho. Vamos aconselhar, cuidar e nutrir a nossa mente para que a gente não acabe sucumbindo ao mundo do jeito que ele está hoje, né? Fortalecer o nosso coração e nossa mente também, né? O que eu sinto é assim, a nossa tendência é a gente terceirizar a nossa responsabilidade. Isso Uhum. começa lá dentro de casa, né? Então, se você não colocar limites para o seu filho, por exemplo, esperar que ele vá arrumar a cama dele, que ele vá contribuir nas Achar que é. tarefas da casa, você está querendo um milagre É. quase. É debaixo de cobrança, é debaixo de tem que ser assim, é debaixo de, olha, você também dá trabalho, você também suja, você também come, dá gasto, então tem que ajudar, Tem que ajudar. né. Então, o que eu percebo que às vezes os pais, eles vão atrás de pessoas que resolvam uma situação que é papel dele lá. Uhum. Então, por exemplo, a gente vê isso nas escolas, né? Às vezes cobram que a escola eduque, que a escola faça, que a escola resolva. Às vezes acham que uma igreja, né? Eles vão a algum local, né? E acham que aquela igreja tem que resolver a situação. Não, tem muitas coisas que não tem como a gente deixar para o outro. É a gente, né? Uhum. Mas eu volto a falar, eu creio que
tudo começa nessa aliança, sabe? O casal tem que estar muito forte. Veja, são 2. Você vê que filho dá tanto trabalho que Deus mandou 2 para cuidar de um. Não Verdade. é? Então, assim, Verdade. são 2 pessoas, 2 cabeças, pensamentos normalmente muito diferentes. O homem talvez um mais racional, a mulher um pouco mais emotiva, para Uhum. poder equilibrar, para poder dar certo com aquela criança, né? Então, o que eu percebo? Você tem que fazer uma avaliação constante de você. Sim. Como eu estou? A gente é avaliado tanto nas empresas, eu lembro que tinha, né, a avaliação de desempenho. A gente Uhum. também tem que fazer a Uma nossa autoavaliação. avaliação. Como é que eu estou como mãe? Como será que ela me vê como mãe, Uhum. sabe? E o casal tá forte? Porque veja, se o casal não tiver forte, não vai ter família forte, Exatamente. né? É. Tá, e aí quando eu não tenho casal, só é um, eu tenho que tentar mostrar para o meu filho a minha parte e tentar estimular o meu parceiro, quando o meu filho estiver lá, também, né, ajudar o nosso filho. A gente tem que pensar que a relação acabou, né, mas a criança é o filho é dos 2, para ele é pai e mãe, Sim, Sim. né? Então, quer dizer, não pode ter confusão na cabeça da criança, exatamente. né? Mas você veja que isso tudo é uma questão de entendimento da vida. Eu Perfeito. penso que as pessoas, elas param tão pouco para pensar na vida, sabe? Sabe Fica Vai no porque vivendo a automático, rotina, né? Fica no vai vivendo a automático. rotina. Trabalha, vai, chega, vai. E é isso que você falou. Você não para, né? A gente não vive, né? A gente vai Isso. sobrevivendo. A É cada isso aí. dia fala assim, não, é mais um dia. tem Mais um também dia. uma frase que fala assim, que excesso de futuro vai dar ansiedade, excesso de passado da depressão, o que nos resta é o presente. Exatamente. Né? E aí você tem que pensar presente. O que que é presente? Ó, até a palavra presente. Quem não gosta de ganhar presente? Presente. Então, Uhum. quer dizer, você ganha todo dia. E você pega, é como se você rasgasse o presente, se você jogasse Jogasse ele de lado. fora, sabe? Isso Então, é verdade. tudo é uma questão de você investir primeiro em você. Não tem como você. Sabe a história de guiar um cego, outro cego lá? Uhum. Um cego Um guiando outro cego. cego? Tem como. Então, assim, você tem que olhar para você, você tem que ver suas limitações, você tem que ver quando você está acima das suas possibilidades. Eu vejo que a gente faz muito isso, que a gente não, você só vai assumindo, né? Uhum. Ah, isso dá, isso dá. Não, você tem que aprender a dizer não. Algumas coisas você vai dizer não. Agora eu não posso. Por quê? Porque a minha prioridade é tal coisa. Então, por exemplo, como que você fala tão rapidamente sim para as empresas e diz não para o filho? Uhum. Gente, não tinha que ser o contrário, né? O filho é teu, depende de você, e você fala assim, nem É pensa, o teu não, legado, né? não, e acabou. Então, eu acho que nós temos que resgatar, assim, o valor da família, o valor do relacionamento. Isso foi se Uhum. perdendo, porque você veja, a gente estava falando das pessoas que são os bambambãs aí na internet, você veja que eles casam e separam. Muita Com facilidade, muita né? facilidade. Não, se fala, é uma festa, é isso, porque veja, acaba que o mais importante não é a formação daquela família, Sim. é tudo que levou O aquilo, status, né? é o dia, né? Quer dizer, você só vive pelo dia do casamento? Gente do céu. Outro dia eu falei para um paciente assim, você sabe o que significa casamento? É responsabilidade e gasto. É só isso que o casamento traz. Ah, sexo é bom. Bom, sexo é Uhum. bom. Mas olha, eu vou te falar que a gente até esquece. É, Porque, tanta coisa. não é? Então, assim, você tem que estar muito antenado com as coisas, porque vai para o casamento pensando no país de Alice lá. É, não É. existe isso. Gente, pelo amor de Todo dia vai Deus, né? ser farra e. Então, assim, veja, a gente também não pode aceitar que a vida é só. Não dá. Por isso que eu falo que é o É o tempo equilíbrio todo a também. É gente o equilíbrio. observando, É por né? isso que é muito importante. Nós estávamos falando até agora sobre essa questão de a nutrição, o cuidado de não esperar acontecer, né? Uhum. E o quanto é importante você ter um acompanhamento sempre de um profissional, né? De alguém que vai te trazer a clareza e a expertise de uma forma mais técnica, de uma forma mais objetiva, que vai tirar a venda dos olhos e te mostrar a verdade nua e crua, né? Esses dias, inclusive, eu vi um vídeo
que retrata, né? Geralmente nesse mês começam a circular vários vídeos, né? De conscientização e tudo mais. E mostrar são dois rapazes que eles estão em constante encontro num estádio. Não sei se vocês já viram. Eles vão sempre assistir os jogos. E sempre tem um que tá super alegre, vibrando com o jogo, e outro tá sempre assim, sabe, apático. Uhum. E no final do vídeo, aquele que tava alegre demais, vibrando, mostra o amigo dele entrando com o cachecol, né, do time dele, colocando assim na cadeira do amigo que tava extremamente vibrante, alegre, né? E aí mostra assim que às vezes a gente não consegue o nosso olhar mais, digamos que ignorante, a gente não consegue. Aquele cara que estava sempre triste é o que estava bem, né? Teoricamente é o que estava bem, o que estava super vibrante, alegre, ali é o que realmente estava mal. Ele que Uhum. precisava de ajuda, Uhum. né? Então, o quanto é importante a gente nutrir, né? Enfatizando, nutrir a nossa mente para que não chegue nesse estado, mas que quando chegar, é saber que tem solução. Porque às vezes pode ser que a cabeça adoecida fala, já tô doente. Não acho que não tem mais cura, né? Olha, eu vejo assim, tem pessoas, depende muito, cada caso é um caso, né? Então, existem pessoas que elas vão conseguir perceber que as coisas não estão tão bem, que já até ultrapassou assim o suportável para ela, né? Uhum. Mas eu acredito que muitas vezes isso vai ter que vir do outro mesmo, né? Então, de quem está ao redor. Então, voltando a falar da questão dessa aliança com a família, eu vejo assim, se você não está sabendo qual é a rotina do seu filho, será que você vai notar que ele está dormindo muito, Sim. comendo pouco, está emagrecendo? Será que Tá você mais está Esses percebendo isolado. que ele está... sinais aí, né? Então, será que se você trabalhar 14 horas, por exemplo, você vai notar isso, gente? Então, o que eu sinto, é óbvio que é melhor que a gente faça algo antes que o negócio exploda, né? E até penso que nesse ponto, por exemplo, a internet contribui muito, ela joga muita Informação. informação, Uhum. né, os sinais disso, por exemplo, a questão do Setembro Amarelo, que, olha, né, a questão do suicídio no nosso país é altíssimo, só Uhum. não é divulgado porque eles acreditam que isso estimula, É. né, e Não, tudo. até numa palestra dessas, eu fiquei chocado, porque um cliente é fábrica, né, Uhum. indústria, com muita gente, e normalmente o pessoal tem essa resistência, né, e aí o pessoal lá da palestra pegou e falou que um dado que você fica, né, chorando, falou, morre mais gente por suicídio do que homicídio. É isso Aí você mesmo. fala, meu Deus do céu. Só não é E divulgado. não é divulgado. E É. aí, uma coisa que ficou, acabou a palestra, o pessoal assim, de chão de fábrica mesmo, não era só de escritório, nada. Todo mundo indo lá querendo saber mais, querendo aquilo, né? Não tem mais aquele preconceito, Sim. né? Porque as pessoas sabem que ela precisa buscar ajuda, ela precisa buscar externar aquilo que ela não consegue resolver sozinha, né? Uhum. E eu queria ouvir também de você, já teve algum caso assim que você pensou com você mesmo que não ia conseguir resolver? Foi Teve, assim, foi foi tão o desafiador, desafio, né? foi tão desafiador que você falou assim, Uhum. eu não sei o A que eu pessoa chegou vou, muito machucada. é, Ah, eu vou te falar que toda semana algum paciente faz eu sentir isso. ah, Porque assim, veja, como eu falei, às vezes, por exemplo, para né, uma separação uhum, de um casal, ele sente uma coisa, o outro no emprego. Então, cada caso é um caso, né? Mas eu sou bem humilde, viu? Assim, isso é legal. eu sou bem humilde. Se eu, por exemplo, assim, não estou dando conta, eu busco ajuda. Primeira Sim, coisa, assim, eu não sou a única pessoa que detém todos os conhecimentos. Não, ao contrário. uhum, Eu vou consultar colegas, né? Eu tenho as isso minhas
bem legal. supervisora também. Eu também faço terapia, Uhum, de tempo em tempo, né? Eu não preciso ir todo mês na psicóloga, uhum. como foi, por exemplo, lá no começo, né? Mas de vez em quando eu tenho que ir lá dar umas vomitadinhas também. Sim, que é uma forma de Porque, você também se equilibrar, né? aham, e até, no caso, a minha psicóloga é da época da minha formação, né? Então, quantos anos eu falo para ela que ela me viu menina, mocinha, né? Depois adulta, agora mulher, né? Então, é muito legal isso. Então, o que que eu penso quando eu me deparo com uma situação que eu não sei muito como resolver, como ajudar, né? Ah, eu vou buscar ajuda também. Eu tenho que ter essa humildade. Eu vou ler sobre o assunto, eu vou assistir aulas sobre aquele assunto, eu vou pedir ajuda para um colega, eu vou levar para a minha psicóloga, eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance ou até além para resgatar essa pessoa da situação, né? Porque esse é meu dever. Tá, e se já teve caso, por exemplo, quando eu sinto que eu não estou andando com o paciente? Já. Aí o que que eu faço? Encaminho para outro colega. Porque Uhum, às vezes pode ser a relação comigo. sim, Eu não sou uma pessoa que não que veja, todo mundo é falível, eu também sou. Eu não vou lógico. acertar, nem todo paciente vai Sim. me amar, né? Nem Uhum, todas as intervenções que eu faço é a melhor, né? Eu penso assim, eu tenho que ter o desejo de fazer o melhor. Já perfeito. é o meu diferencial. A intenção é quero ajudar você, né? Mas não, eu acho que ter humildade assim, olha, esse caso não estou dando conta, não estou entendendo. Meu Deus, aonde começou? Eu falo assim, onde começou o nó, meu Deus, sabe? Agora, Everton, você sabe o que me ajuda? Uhum, A minha parte espiritual, muito legal. sabe? Então, assim, eu costumo. Porque, assim, eu vejo que o meu encontro com Jesus foi há um tempo atrás, que não é muito tempo, faz 15 anos, né? E menos até, 10 anos, eu acho. E eu vejo assim, quando você espiritualmente você está abastecido, as outras coisas elas vão se ajeitando. Sim. Sabe? Então, eu muitas vezes um paciente está falando sobre algo e eu já penso, poxa, nossa, isso tem tanto a ver com aquela história que eu ouvi, sabe? Ou numa pregação, ou eu li na Bíblia, tá? Eu Uhum, não tô querendo, não quero que vocês pensem que eu fico misturando as coisas, sim, Sim, tá? mas sim. Eu estou usa dizendo como assim que exemplo. para mim, né, o fato de eu É o ter suporte para é, você se equilibrar e isso, transmitir isso. isso. E Muito eu legal. penso também que uma pessoa, quando ela tem a parte espiritual mais organizadinha, né, ela suporta É, e tem mais esperança. Eu isso. já vi muitas pessoas sem esperança, é muito triste, É. né? Sem imaginar assim, poxa, mas que sentido tem a vida? O Uhum, sentido da vida, gente, é viver a vida. é isso A aí. gente fica tentando dar nó no sentido é viver, viver. Por exemplo, eu estou com vocês aqui, eu estou amando ficar aqui, eu estou Uhum, conversando, eu estou curtindo. Isso é o Isso é sentido da viver. vida, sabe? O resto é a gente fica enchendo de coisas, de necessidades às vezes que nem existem, né? E aí fica triste porque não consegue atingir as tais necessidades e vai por aí afora, né? Mas o que eu penso é que a gente tem que ter sabe a coisa da gente sempre olhar para a gente, fazer a tal da faxininha que eu falei? sim, sim. Sabe? Sempre você. E eu também, sabe? E, por exemplo, acho que foi semana passada que uma paciente. Foi semana passada que ela perdeu a mãe dela, e aí na sessão, depois que ela contou, né? Essa ela faz online, e. Quando ela contou a história porque foi assim, de um dia para o outro, o falecimento da mãe, né? Meu Deus. Aí na hora eu falei para ela assim, quando eu fui dar o retorno assim do que ela tinha dito, eu falei assim, sabe, eu me lembrei muito de quando meu pai morreu. E aí eu comecei a chorar. Em vez dela chorar, chorou. Eu que chorei. Mas eu acho tão importante que ela veja É que eu sempre chore. Sim, né? isso. Porque tem aquela Exato. Tem ideia as que não, a bu... psicóloga tem que ser É. Então, a mas eu sempre, rocha, né? então Que eu aí sempre, você se iguala também, né? Não fica num patamar que só eu é, falo, eu julgo. Agora, quando você vê que são humanos, pessoas, todo mundo é falível, todo mundo A gente não tem é as suas robô, né? vulnerabilidades, né? E aí a gente
consegue... Eu achei interessante que eu sempre dou lencinho para a pessoa, né? Quando E ela você não- pegou. Eu peguei o lencinho, né? Porque assim, a gente tá falando da questão do sentido da vida ou se questionar, tá? Qual que é o meu propósito aqui na Terra, né? E entra dentro desse contexto. O propósito é a gente ensinar, a gente aprender, a gente evoluir, a gente errar e aprender de novo, e errar de novo, e trocando experiências. Às vezes, teve uma vez lá no ensino médio que tinha um menino que estudava na minha sala, né? E ele era assim, ele era um mistério. Dias ele estava muito bem e dias ele só dormia e não só pelo fato de dormir, mas sabe quando você vê que aquela pessoinha, ele tá uma exaustão, Uhum. sabe? E, pô, um adolescente, né? E assim, ele era de poucos amigos, porque. Eu não vou falar o nome, obviamente, mas ele fazia algumas coisas erradas, né? Uhum. Então, alguns não se aproximavam muito dele. E aí, um belo dia, né? Um trabalho em grupo, né? Ele acabou sobrando e eu acabei sobrando. Falei, bom, vamos fazer junto, né? Não tinha, nunca tive essa distinção, né? Porque todo mundo tem o direito de fazer, enfim, né? Daí a gente começou a conversar e assim, o importante, né, de não ouvir os outros, né? E aí a gente foi conversando e eu falei, cara, ele é muito legal, Olha muito aí. legal. E assim, naquela época, eu não tinha muito a proximidade, assim, com religião, com Deus, assim, não tinha... sempre tive, né, a minha fé, né? A minha fé, ela sempre foi muito constante, latente em mim, mas eu não participava de igreja nem nada, né? E aí eu tive, sei lá, uma luz que eu comecei a falar assim com ele, algo me usou, o Espírito Santo, eu não sei, né, quem acredita em alguma coisa aí. Uhum. E eu comecei a conversar muito com ele, né? E comecei meio que pregar ali pra ele. E eu falava, né, assim, olha, não sei o que você tá passando, mas Deus tem um propósito pra você. Você vai pro fundo do poço. Só que vai ser escolha sua. Usar aquilo como inspiração para outras pessoas, e ensinar que mesmo lá embaixo, no ruim, você tem que tirar alguma coisa de bom. E aí continuou, né? A nossa amizade ali floresceu e fomos bons amigos durante o ensino médio. E depois ele mora no bairro ainda, né? E depois de uns anos, eu encontrei ele perto de casa e a gente começou a conversar, né? Cara, você acredita que ele faz vários trabalhos para ONGs Olha, Olha tá que vendo? demais. de crianças, eu não vou expor, né, ele, mas assim, crianças em situação de rua. Que legal, né? Então, assim, a história, depois ele me contou um pouco da história dele, que, né, ele já se encontrou por várias vezes, por questões familiares, ter a necessidade de dormir na rua. Então, assim, ele usou isso e aí ele fala para mim, falava, né, até hoje, que faz muito tempo que eu não, acho que provavelmente saiu, né, de Guarulhos, não sei. Mas ele falava assim, olha, aquilo ficou tão no meu Marcado coração pra ele, né? que ele falou assim, realmente, Stephanie, eu fui pro fundo do poço. Mas eu usei aquilo para ajudar outras pessoas, para ajudar as crianças que passaram e passam pelo mesmo que eu passei. Então, assim, o sentido da vida é esse. A gente vai aprender, a gente vai ensinar, a gente vai errar e muitas vezes a nossa vida vai salvar outras vidas. Nós só conseguimos ser assim se a gente não tiver muito voltado só pra gente. É, Sim. O que a exatamente. gente vive atualmente é o império do umbigo, sabe? Sim. O Falo para egoísmo, uma né? paciente assim, é um umbigo andante, né? Porque só olha para o umbigo, É, né? exatamente. Então, eu acho que olhar para o outro, quem tem, eu vejo que isso a gente tem que desenvolver, né? Com certeza. Uhum. De olhar, porque a gente pode, como você levou cura para ele, a gente pode levar
tanto à cura, como pode levar A gente tem que ter coisas muito horríveis, cuidado. Sim, ser a pessoa que termina de empurrar, né? exatamente. Então, o que eu penso é que a nossa vida tem que ter um significado. A gente não precisa de grandes coisas. Sim, Essas grandes coisas, será que você foi chamado para grandes coisas? Tem pessoas que foram, sabe? A gente precisa dos que fazem coisas muito importantes, enormes, mas o restante da humanidade é as coisas do dia a dia. uhum, Fazer a lição de casa corretamente é você cuidar dos seus, de quem tiver ao redor, sabe? uhum. Por onde você passar, você deixar vida. Como é que você é lembrado por onde você passa? Sim. Ah, que pessoa insuportável, que pessoa chata, que pessoa isso. Não, não, que pessoa bacana, que gostoso ficar com ela, que pessoa que acrescenta, sabe? Uhum. E sempre eu vejo assim, olhar de uma forma simples. É. Porque às É simples ser vezes. feliz, né? Parece que a É, gente que complica por, né? e uma coisa que eu vejo é que a gente não pode ficar também se sentindo no, como se a gente fosse algo muito diferente. Nós não somos. Sim, Porque tem dia que a gente tá chato também. sim, Tem perfeito. Tem dia que aquela a gente. autocobrança de perfeccionismo, né? Eu tenho que estar sempre perfeito, É, feliz exatamente. e Uhum. ser a rocha. Eu falo isso porque eu sou assim. Então, agora voltando para a questão da internet, é o que acaba acontecendo? Eles mascaram tanto, né, que quando a máscara cai, imagina o tanto de coisa que vem. Sim. Porque assim, quer tanto passar a imagem do, poxa, mas não amanhece descabelado, não é possível? É? Eu lembro que tinha uma vez, acho que foi uma novela, e eu não assisto muita novela não, mas eu lembro que lá atrás passou uma novela, que era aquela Camila Pitanga, e o ator eu não lembro, acho que era o Marcos Palmeira. Eu sei que a mulher tinha 4 filhos, ela trabalhava fora, ela Acordava fazia comida. maquiada. Ah, meu Deus do céu, Que realidade é? Eu tenho um e não acordo desse jeito. pois é, eu falo assim, então, veja só que a gente tomar tem cuidado. consciência que não funciona assim. Sim. Mas talvez, por exemplo, para uma mente em formação de um jovem, ele acha que aquilo é verdade É verdade. mesmo, Exatamente. Toma sabe? aquilo como verdade. Né? Então, a gente tem, o que eu percebo é que a gente tem que, como eu já falei lá atrás, a gente sempre tem que estar reavaliando as coisas, prestando atenção. Nem eu falo para Helena assim, filha, você tem que aprender a ler o que não é dito. Sim. É isso que é importante, que é Uhum. basicamente o que eu tenho que fazer, né? Uhum. O que não é dito, porque o que é dito o cara já elaborou, ele pode estar Exatamente. falando bonito, ele pode estar falando o que ele não pensa, né? Agora, e o que ele não diz, que você vai percebendo assim no Que o corpo fala, comportamento, né? no Uhum. comportamento, ou nas coisas que não tem congruência, sabe? Uma hora uma coisa. Eu faço muito isso para o paciente. Nossa, eu tô falando isso? Eu lembro que você falou isso. Não entendi. Então, assim, você tem que confrontar a Sim, pessoa, sim. né? Porque, veja, quem fala muito, por isso que pode errar muito, né? Porque, veja, para você falar, não dá para você ficar o tempo todo calculando. Agora eu vou falar isso, vai Isso. saindo, Uma hora sai o que você pensa não mesmo. é? Então, assim, já ouvir, você começa a pressão, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, Sim. né? Então, eu penso que quando a gente passar a prestar atenção na gente e no outro, olha, vai esvaziar os consultórios. Sensacional, Vilma. Que aula, hein? Que aula que você deu aqui, né? Nossa. E ó, você viu o que a gente falou? Olha lá, ó. Nossa. Olha lá. Meu Deus, quase uma hora. Ó, você viu? Um conteúdo rico, né, Nossa, Esté? maravilhoso. Só quero te agradecer, Vilma, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. A gente nem viu passar o tempo, né, Esté? Assim Não. que é bom, né? Então, Então vai te fluindo. Né? agradecer mesmo por compartilhar. A gente viu que você é uma pessoa incrível, assim, uma profissional que passa, transmite mesmo pelo olhar como você gosta e é humilde de buscar, de estar sempre olhando para as pessoas. Então, parabéns, né, pela sua trajetória, que você continue aí galgando, ajudando pessoas. E a gente só tem o prazer de estar recebendo você aí, que agregou muito aí pro nosso podcast, né, Esté? Demais, demais. E é isso, só te agradecer. Fala aí, Esté, agora. Eu também quero agradecer por aceitar o nosso convite, né?
esse desafio, né, que às vezes é colocar a nossa trajetória, a nossa história, porque é desafio a gente falar da gente, né, como Uhum. a gente começou lá no comecinho falar. É mais fácil a gente falar um pouquinho do outro do que olhar pra É, gente e começar a é. falar da gente. Mas agradecer também por ter compartilhado toda essa história, o seu conhecimento e passar um recado pro pessoal. Gente, assim como nós falamos no decorrer do nosso podcast, não é só conscientizar esse mês, né? É não esperar acontecer, de adoecer, é olhar para si de uma forma genuína, né? De que todos nós precisamos nutrir o nosso corpo e a nossa mente. E se acontecer, se qualquer sinal que tiver de fadiga, né? De falar assim, puxa, acho que eu não tô bem. Você tem jeito. Para tudo na vida tem jeito. Perfeito. Então, é buscar um profissional qualificado, né? Um profissional que vai te direcionar para a cura. Da mesma forma que cuidamos do nosso corpo, buscamos os profissionais para cuidar do nosso corpo, também buscamos profissionais para cuidar da nossa mente, né? Ter um acompanhamento e ter a certeza de que há vida, né? Então, agradecer a Vilma, tá lá o Instagram dela para quem quiser segui-la, entrar em contato. Agradecer a todos que assistiram, que vão assistir ainda. E é isso. É isso, e não deixa de se inscrever no nosso canal, siga as nossas redes sociais Certo. e que a Step posta muita coisa bacana lá. Inclusive, se você. Sorteio! É isso que eu ia falar. Já estamos aí beirando aí o nosso sorteio. E sorteio incrível aí de uma super poltrona, né, Esté? Então não deixa de seguir nossas redes sociais, porque é isso, o grupo, a Rainha é uma empresa de tantos anos, mas a gente se preocupa em estar realmente pensando no mental, um tema como esse, de ter uma profissional gabaritada para que a gente possa compartilhar conhecimento com você. E é assim que a gente acredita que a gente agrega para você. Não é só vendendo, não é só vendendo móveis incríveis, planejados, é que a gente possa fazer o além, que esse relacionamento seja além. Então, por isso que a gente trouxe a Vilma, que deu um show aqui, conseguiu compartilhar com muita simplicidade, clareza para a gente, e que você se sinta acolhido. E a gente se encontra aí no próximo episódio, né, Esté? Vilma, obrigada, viu? Mais uma vez, Eu que Vilma. agradeço a vocês, a companhia de vocês é maravilhosa, né? Acho muito interessante vocês pensarem também no geral, né? Não só num foco, né? Eu acho Sim. que é importante a gente pensar quem está do outro lado, o que será que ele queria escutar, né? O que eu Isso. posso agregar? Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Deus abençoe, uma vida longa e maravilhosa para vocês. Ai, Vem que para ótimo. E nós. para a família também, tá? Porque eu falei Com tanto da certeza. família, né? Amém. Família também. Família é tudo, né? Muito obrigada, viu? Obrigado você. Obrigado, gente. Tamo Obrigada. junto. Até mais.